Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa, já iniciando a segunda semana de 2019. Programa ao vivo, 7 e 5. Você confere ao vivo todos os dias no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Eu já convido o nosso telespectador a participar, porque o final de semana foi intenso, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional, tanto para o Inter quanto para o Grêmio, para empatar o Grenal. Teve o anúncio do Sobis, no lado do Inter, como uma notícia de peso. Tem o Grêmio trazendo o Montoya, que também é um grande reforço, também desembarcou no final de semana. O Grêmio tem algumas movimentações ainda no mercado, o Internacional igualmente, e o Inter trabalhando muito com trocas de jogadores. Está fazendo troca com o Botafogo, está fazendo troca com o Curitiba, já fez troca com o Vitória para trazer o Neilton, para citar um exemplo. Enfim, são muitas movimentações. O Grêmio também já apresentou o seu novo goleiro, que substitui o Marcelo Groy. Já trouxe algumas peças para o seu elenco e tem outras muito bem encaminhadas. A gente vai saber do Luiz Ferrari Júnior, famoso Ferrari, diretor das categorias de base do Grêmio também, como anda o time de transição e como é que são as expectativas desses jovens garotos. Porque o Grêmio, além de reforçar o seu elenco com atletas mais experientes, também busca na base grandes valores. Já teve inúmeros jogadores nos últimos anos reforçando e agregando qualidade, vindo da categoria de base, das categorias de formação, e o Ferrari é mais do que abalizado para falar sobre isso. Ao centro aqui conosco está o José Olavo Bisol, que é conselheiro do Internacional e é o famoso inimigo na trincheira, Ferrari, porque enfim, Ferrari sabe bem, o homem é parente do presidente Romildo, mas é colorado, conselheiro do Internacional. Está aqui também conosco o Cassiá Carpes, que dispensa apresentações nas horas vagas, é vereador, é técnico de futebol, é um grande conhecedor. Eu vou começar pelo Cassiá, que é o elemento neutro, com uma pergunta simples, Cassiá. Quem está se reforçando melhor, o Grêmio ou o Internacional? Boa noite. Boa noite. É simples a pergunta? Simples. É uma pergunta que tu nem vai precisar pensar muito. Boa noite aos amigos aqui. Mas o importante é que os dois estão fortalecendo seus times. Os dois têm o mais essencial, Maurício, é a base do ano passado. Quando tu não tem base, tu contrata a revelia, contrata demais e acaba errando demais também. Quando tu tem a base, que é o caso dos dois, tu vai pontualmente. Por exemplo, tu vê uma entrevista do Montoya e ele diz assim, eu jogo ali pela direita. Pô, o Ramiro jogava por ali. Deve ter a mesma característica, é isso que o Grêmio quer. O Renato não quer mudar o seu esquema tático, ele quer recompor, no caso do Grêmio, aquelas peças que perdeu. O Ramiro era um jogador de trabalho naquele setor direito, ele ajudava o meio, ajudava o lateral, como é bom ajudar o lateral, por isso que até o veterano Léo, quando cruzava pelo fundo, o Ramiro ficava. Então, né, o Internacional aí buscando o Sobis. Eu faço uma comparação aqui. O ânimo, o perfil do Sobis para o Internacional, se ele tivesse a velocidade do Neymar, do Nilmar. O Nilmar nervoso, tenso, o Sobis já ao contrário. Tá? É um jogador que cai muito bem no Internacional. Eu gosto de jogador assim, porque ele não é excepcional. Mas ele é extrovertido, ele se sente em casa, ele tem opinião. O jogador que dá opinião é aquele que se sente livre dentro do campo. Ele corre melhor, ele faz gol, ele se sente melhor. O Nilmar foi uma pena, está aí hoje uma matéria dizendo, né, que ele está praticamente deixando o futebol. Eu me lembro de um jogo que eu fui ver no Beira-Rio, 3-2 contra o Emelec. Uma quarta-feira à noite. Ele decidiu o jogo, foi um jogo difícil, o Emelec virou 2-1 no início, no fim do primeiro tempo, e no segundo tempo ele foi um jogo excepcional. Mas uma pena que a cabeça não está boa, se sente nervoso, perde essa vontade. Então eu acho que os dois estão contratando bem, devagar e sempre. A exigência é muito grande em relação aos dois, pelo torcedor, que estava até antes de terminar o ano, para dar essa primeira pincelada. Torcedor meio desanimado, mas agora parece que a coisa está voltando a tônico internacional, com várias opções do ataque. Tá? E a partir de abril tem o Guerreiro. Então eu acho que os dois estão se fortalecendo bem, a gente que acompanha e gosta do bom futebol, entende que a dupla Grenal está indo pelo caminho certo. O Viseu, que vem do Flamengo, o Grêmio tem essa característica de recuperar jogador. O Viseu não é que tenha que recuperar, é que ele é jovem, ele estourou no Flamengo em alguns jogos e o Flamengo aproveitou e vendeu. Agora ele vem para se reafirmar. É um centroavante um pouco diferente,
Ele é mais canhoto do que destro, tá? Ele, portanto, vai cair um pouquinho pelo lado contrário, quem sabe, dos outros. É um jogador que precisa jogar, um jogador que vai ter o Renato por perto para orientar. O Grêmio precisa de um centroavante matador. Agora, na média, no futebol mundial, centroavante da perna esquerda são raros. O próprio futebol brasileiro. Seleção brasileira, tirando Viola, Serginho Chulapa, e já para o Imperador Adriano, era canhoto. foram poucos, mas que fizeram sucesso mesmo foram poucos. Mas você sabe que O Tostão, que era ambidestro, era mais canhoto, mas não era um centroavante de área, era de movimentação. O Viseu, ele não é canhoto. O Viseu, ele é ambidestro. Eixo também com a esquerda, porque ambidestro. ele desenvolveu isso. Mas ele parece chuta melhor com a perna esquerda do que a direita. Mas é um jogador que o Renato vai trabalhar, é um jogador que precisa, um treinador que trabalhe com ele, porque ele não tem ainda um perfil definido. Não teve no Flamengo, foi muito rápido a saída dele. Ele teve altos e baixos, ele entrava e saía. Na época do Guerreiro também, né? Exatamente, 21 anos. Então o Renato vai trabalhar, tem jogador jovem. Eu confio, acho que a dupla Grenal está indo com essas análises assim, nas contratações está indo pontual e a tendência é muito boa. O ritmo do Grêmio é bom, Ferrari? Nas contratações? É bom, acho que o Grêmio está... Na verdade, o Grêmio tem um grupo montado e está agregando. Viseu ainda não chegou, na verdade. Não tem nada... Mas está encaminhado. Viseu está encaminhado. Mas tu sabe que negócio é... O Mas estava encaminhado e o Boca agora só quer vender, né? Por exemplo. Então tem que dar uma esperada. Mas o que o Grêmio precisa é complemento de grupo e em alguns casos os caras acabam de titular, mas o grupo os jogadores, o Grêmio tem seus 17, 18. Hoje, então, eu estava lá vendo o treino. Cara, se tu contar na posição de meia da do Luan, tu tem 3 jogadores. Se chegar mais um, é um quarto jogador. Então é complemento de grupo. Não é... E eu acho que está bem. Acho que aos poucos está indo e aí até final de janeiro. O Rômulo é outro que o Grêmio, o Renato está acreditando. Jogador que também aqui no futebol brasileiro não estourou. Mas o Grêmio foi muito bem no Vasco, né? Foi bem no Vasco, depois caiu de novo, teve uma lesão. Isso. Então, e o início do ano, Ferrari, quando o jogador se apresenta no início do ano, a perspectiva é maior, é melhor. Tá? Tu faz uma pré-temporada bem feita, tu entra no nível dos outros. O Brava, quando chega no meio do campeonato, já vem de uma lesão. E muitos chegam assim, né? Eu gosto dele, acho um baita jogador. Acho um belo volante. Vamos para o lado vermelho da conversa. José Olavo Bisol, conselheiro do Inter. O que te parece esse retorno do Sobis e o troca-troca que o Inter está fazendo? Porque o Inter mandou 2 jogadores para o Vitória, pega o Neilton. Manda jogador para o Botafogo, daqui a pouco o Cassiá vai falar mais sobre o Lindoso, porque o Cassiá acompanha muito o Botafogo, mas... Torcedor do Botafogo no Rio. Tá trazendo o Lindoso, tá trazendo o Matheus Galdesani também do Curitiba, despachando o Gabriel Dias. Como é que você está vendo a contratação do Sobis em especial e esses troca-troca que o Inter está fazendo, me parece, pelo menos, com relativo sucesso? Eu creio que a maior contratação do Inter mesmo é manter o que hoje se tem, que é a base do Internacional. O que a gente vê hoje, a gente veio de uma dificuldade da segunda divisão, fizemos uma campanha de afirmação, conseguimos atingir a vaga direta para a Libertadores, e o que eu vejo hoje da direção é exatamente a contratação de algumas peças específicas para manter essa base hoje que o Internacional tem. Eu tenho visto assim com bons olhos as contratações. O Sobis, evidente, tem uma idade, né, mais elevada, mas a história dele no Internacional, esse ambiente que o Carpes falou, inclusive, de que está iniciando uma pré-temporada com o Internacional, já ter ganhado 2 Libertadores com o Inter, eu acho que traz um novo Rafael, talvez não com aquela velocidade que tinha antes, mas é um cara mais experiente, é um cara que vem com uma motivação de estar em casa, ele mesmo disse isso recentemente agora, então eu acho que ele vem para agregar e conhecedor da Libertadores, precisa de jogador com experiência. O Internacional trouxe aqui também o Neilton, que é um jogador que é um meio atacante, enfim, atacante, pode um setor que estava defasado no clube, com saída do Damião, enfim. Acho que o Neilton é um cara que vem para agregar bastante também. Veio 2 jogadores da base também, que a gente fala pouco, que é o Ramon e o... Acho que o Richard. Não é o Richard, é outro jogador que eu não me recordo agora, mas são meias também que vêm para agregar. Então eu acho que o Lindoso agora... Ao todo foram 8 da base. Esses 2 jogadores eu citei pela questão do meio campo, que era
uma defasagem também do clube. O Lindoso ainda não foi anunciado oficialmente, mas é um baita jogador também. Hoje ainda estava dando uma olhada, né, relembrando a história dele no Madureira, parece, no Botafogo, acho que ele jogou também bastante tempo. Então, eu acho que o Internacional está feito as contratações específicas que vai acabar fazendo com que essa montagem, que já vem uma base boa, agregue. Eu acho que a gente vai tá se encaminhando para um time forte e competitivo para a Libertadores. Os meias que se apresentaram e que fazem parte da pré-temporada que vieram da base, é o Nonato, o Sarrafiore, o Richard e ainda do meio para frente tem o Pedro Lucas. É que o Nonato não é bem um meia, né, cara? Ele joga tipo Maicon, assim. Ele é um segundo homem. Sim, segundo homem, é isso aí. Segundo que joga armando. Era do São Caetano, né? O caso do Rodrigo Lindoso, eu acompanhei quase todos os jogos do Botafogo. Ele foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É um jogador que joga, marca e joga. Isso é muito difícil. Tá? Claro que o Botafogo tinha uma característica. O Botafogo, até o meio do campeonato, o Botafogo estava numa faixa até de poder ser rebaixado. Nas 10 últimas rodadas, o Botafogo deslanchou e deu uma folga, ou seja, e o Lindoso foi muito importante. O Lindoso é um jogador tipo segundo homem, mas que chega na frente. Ele sai para o jogo, ele sabe jogar, é um jogador experiente, deve ter o quê? 29 anos por aí? 29. Tá? Então, eu acho que é uma grande contratação, se é aquilo que ele apresentou no Botafogo. E me parece. A gente está conferindo alguns lances do Lindoso enquanto você fala dele. Do Edenilson, mais ou menos. Do Edenilson, é isso aí. Isso, só que ele não faz aquela correria do Edmilson, ele é mais. Ele trabalha melhor a bola no sentido da tabela, da aproximação. E ele fez alguns gols com o Botafogo chegando na frente. Então, acho bom jogador também. É um jogador de boa movimentação, sabe jogar, tem certa liderança. No Botafogo ele tinha uma liderança muito importante nesse recomeço da bola no meio de campo. Tá? Ele marcou 16 gols com a camisa do Botafogo em 3 temporadas. Os dois jogadores de meio de campo do Botafogo saíram. O outro foi para o Palmeiras, tá? Que também cresceu dentro da competição, mais fraquinho de corpo. Não recordo o nome dele, mas... Tá? E o Lindoso. Matheus Fernandes. Fernandes. Tá? O Lindoso. Parece mais jovem. Né? O Lindoso, para se ter ideia de alguns números dele na temporada passada, disputou 51 jogos e marca 8 gols nestes 51 jogos. Chega muito bem. Ele faz gol de bola aérea. Também. Chega nos um cara inteligente para jogar, né? A gente vê os lançamentos dele, é um cara inteligente. Faz os lançamentos que coloca o jogador infiltrado na área. É um bom jogador. E outra coisa, a troca dele foi por um jogador que o Inter não ia utilizar. Né? Mas a troca está sempre sendo simples. O que eu li, estou falando o que eu li. Pelo Alex Santana. Alex Santana. Manda o Alex Santana, que é um desejo do Botafogo, e pega o Lindoso. Sim, é uma baita troca. O Botafogo está louco, hein? A troca... Vou fazer o advogado do diabo aqui com o torcedor do Botafogo, vou à loucura. Vamos esperar se deve entrar dinheiro, vamos esperar se deve entrar dinheiro. A troca de mandar o Gabriel Dias também e pegar o Matheus Galdesani do Coxa também não é ruim. O Matheus eu já não conheço tanto. O Matheus, ele é uma aposta pro Inter. Mas aposta por aposta, o Gabriel Dias era uma aposta e deu errado. O que a gente tem que avaliar hoje muito no futebol é o custo-benefício, né? Sim, exato. Aquela aposta de lotar aeroporto, aí te custa um monte de dinheiro e acaba não ao tendo final, resultado. E o mercado está restrito do futebol. Hoje em dia tu tem que garimpar muito, os clubes sem condição financeira. Hoje tu tem que de fato... O Botafogo está tentando fazer... os dois zagueiros do Botafogo, o Ricardo, que é lento, quase, que falando que ia vir para o Grêmio aí. O Joel Carli. Eu me assustei, lento, pesado, só tamanho. Tá? O outro, o garoto Igor, embora seja jovem, tem muito que aprender ainda, lento, tá? Mas ele tem mercado e o Botafogo está aproveitando. O Botafogo é um clube que está tentando, Ferrari, pagar as contas. Portanto, ele tem que se desfazer de alguns jogadores. E para o Botafogo trocar 6 por meia dúzia, mas ficar com dinheiro é melhor fazer essa mesma transação. Então o Botafogo está num momento de ajeitar a casa financeiramente, porque já tem 2 empresários lá, 2 irmãos, que querem futuramente fazer uma auditoria e pegar o futebol do Botafogo no futuro. Mas para isso o Botafogo precisa colocar a casa em ordem financeiramente, está devendo salário para jogadores ainda. Não te digo que o Botafogo vai levar grana nessa negociação aí do Lindoso pelo Alex Santana, mas já tá falando em levar o Camilo.
Daqui a pouco Na mesma negociação? De volta. É separada, mas acaba sendo meio que conjunta, né? Às vezes vem com salário pago. Manda o Camilo com salário pago. No Botafogo ele foi bem. Ele, antes de vir pro Grêmio, é que ele caiu bastante no Botafogo naqueles últimos jogos. E aí ele veio na hora pro Inter na hora que ele caiu de rendimento. Mas é um jogador que se adaptou bem no Rio de Janeiro. O jogador foi o Camilo passou pela Chape, né? Isso. Os números do Lindoso, só para a gente não pular esse ponto. Campeonato Brasileiro, ele disputou 32 jogos, é um número expressivo na competição, tem 38 partidas, então ele ficou fora de 6 jogos. Na Copa Sul-Americana ele disputa 6 partidas, na Copa do Brasil ele joga 1 jogo e 12 partidas no Campeonato Carioca. 51 jogos, foram 19 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Eu não sei na Sul-Americana, mas esse é o Botafogo, né? É o Botafogo. Tinha vitória mais do que as derrotas. Então, mas parece na Sul-Americana ele foi fundamental, né? Teve jogos ali dele que ele foi decisivo no jogo. Ele marcou 1 gol na Sul-Americana, 6 gols no Campeonato Brasileiro e 1 gol no Campeonato Carioca. Essa é a composição dos 8 gols que marcou o Lindoso, que vai ser anunciado. Está em Porto Alegre já? Já está por aqui. É questão documental apenas para acertar a situação do Lindoso. Deixa eu dar uma passada. O jogador que o Botafogo não pode largar e não largou é o Gatito. Parece mentira, o goleiro. Que fez um contrato até 2021. É o melhor jogador do Botafogo. Portanto, a torcida chiaria. Tá? É o único que chama mais o clamor popular, né? Ainda mais que o Jefferson largou, então o Gatito ficou dono. Deixa eu passar aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Tem algumas perguntas já para o Ferrari, especialmente, até porque é diretor da base, então o povo já está visando o Ferrari. Olha aqui, ó. Vou começar por um leve, tá pedindo um abraço aqui o Vitor Bart, gremista de Joinville, tá na nossa audiência. Um abraço, Vitor. Também conosco aqui, ó, o Rodrigo da Costa. Boa noite, bom programa. Pergunta pro Ferrari se ele não achou fraco o time da Copinha. A zaga é muito lenta, abraços. E aí, Ferrari? Não achei porque eu conheço o time, não é um time fraco, é um bom time. Agora a gente empatou 2-2 agora, empatou final de semana, 2-2. Né? Mas empatou 2-2 e não foi por setor defensivo, por incrível que pareça. O Grêmio errou muitos gols na frente. Empatou nos acréscimos. É que o torcedor não tem a obrigação de ter alguns parâmetros, né? Aquele time que está lá, todo time que está aqui na transição poderia estar lá. Porque a categoria é 9-9, e aí nós estamos com vários jogadores 2000, vários jogadores 2001. Isso não quer dizer que o nosso time tem que ser mais fraco ou mais forte, mas são jogadores jovens que eles têm mais 2 Copas para jogar. Vou aproveitar a tua presença aqui, Ferreira. Quando eu vejo lá um lagarto empatando com um grande, o outro ganhando do Flamengo Primavera, se não me engano, eu fico preocupado. Porque os clubes grandes gastam milhões com esses garotos. E aí os times vêm do Nordeste lá para jogar Sim, mas é que tu sabe que eles não vêm do Nordeste assim, né? É um time de empresário, né? Eles montam jogadores. Mas não pode o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians perder para time de empresário, pelo amor de Deus. Não pode. Acho que não, acho que tem que ganhar. Mas eu acho que daqui a pouco entra um pouco isso que o Ferrari estava falando, Cassiano. Não é o caso do Flamengo, porque o Flamengo sempre entra na Copinha pensando em título. Mas no caso do Grêmio, tem muitos guris que têm idade para jogar mais 2 copinhas. A nossa meta é formação, cara. Se puder ganhar, é lógico que é muito bom. Mas quem assistiu a Copa RS aqui, do Noveleto, o time que jogou na RS era o time que iria para a taça. Copinha é aquele que perdeu para o São José. Não, que perdeu para o Vasco em Flores da Cunha. Não, estou dizendo aqui o... A Copinha já é a transição. A Copinha já é a transição. Já é a transição. Aí o que aconteceu? Aí a transição chamou o Juan, que era o zagueiro, que era um dos 2 zagueiros, e chamou o TT. Aí tu tem que buscar, quando tu chama um jogador que já é 2000, que é o TT, tu vai buscar o guri que é 2001. Ele vai ter que se formar. Aí o outro zagueiro que ia jogar a taça machucou, que é o Erickson, que jogou as finais da Copa Sul que nós perdemos na final, inclusive. Então é isso, são jogadores que a gente acredita que estão desenvolvendo. Talvez não estejam, talvez tenha o seguinte também, o Grêmio é um time que joga com a bola, joga propondo o jogo, e isso estoura na zaga, porque tu tem obrigação como clube grande, vai jogar contra o Lagarto, tu tem que propor o jogo, e estoura sempre nos 2 zagueiros, e eles também, ao mesmo tempo, têm que melhorar um pouco. O goleiro, que eu vi críticas também, ele é goleiro da seleção brasileira sub-17, que é o Gabriel, que é conhecido por Chapecó. Então, a gente tem que ter convicção do trabalho, a gente tem. Sabe que o que está sendo feito... Na realidade, o Ferrari fala bem, eu acho.
não adianta tu pegar 20 jogadores e dizer que todos são bons. Você aproveita 2 ou 3 e olha lá. Essa é a realidade. Então, às vezes, não é o título que te faz tu levar. O garoto, ele tem várias análises que tem que ser feitas. Técnica, tática, física, emocional. Se tem liderança em seguida, do bote do grupo titular, ou melhor, dos profissionais, ele vai lá e dá conta do recado. Tem outros que o Ferrari sabe, tem que esperar mais um pouco. E aí tu vai descobrindo aos poucos. Mas isso. na realidade não é a quantidade e não é o título. Tu quer ver? A própria seleção brasileira tem exemplo de sul-americanos e campeonatos internacionais, jogadores que nem vingaram dos profissionais. Maurício, do time que está jogando a transição, preparando para o gauchão, se for o time que vai iniciar o gauchão, a gente não sabe. Se for. Nós temos ali, ó, os 2 laterais estariam na taça. Um dos zagueiros poderia estar na taça. Os 2 goleiros poderiam estar na taça. Os volantes poderiam estar na taça. A não ser o Friso, que é 9-8. O Lucas Araújo e o Bob Sim tem mais 2 anos de taça. O TT poderia estar na taça. O Patrick já não poderia porque é 9-8. Então, cara, tem muito jogador que está na categoria de cima que deveria estar na... É isso que a gente tem que saber. Dentro dessa linha que eu disse aqui, que não adianta tu vai me dizer assim, todos vão se aproveitar. Não vão. Na tua ótica, claro que às vezes fica difícil, o cara está escutando lá e o treinador, o dirigente diz que só 2 acreditam e o resto não acredita. Não é isso que nós estamos falando. Quem está de casa aqui escutando, não é isso que nós estamos falando. Pode falar bem baixinho para ninguém ouvir, O dia que eu for ver, eu não vou analisar todos. Mas quando a gente vai ver um jogo de futebol, isso é bom para quem está lá em casa. Aqui eu vou estar com eles. Eu não vou analisar todos. Eu vou analisar só aqueles que, porventura, eu acho que tem futuro. Embora eles vão treinar, vão ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ferrari, quem é que tem futuro lá? Vou deixar para te analisar. Quinta eu tô lá com os caras e aí o cara vai jogar. Vamos lá mesmo, eu gosto. Eu não vou dar certo. Eu gosto de Só ele quer dizer que eu não vou dar certo, então, Ferrari? Então deixa assim. Imagina, Cassiel, o cara mete um gol na estreia do gauchão, aponta pro Ferrari, eu não vou dar certo, né, Ferrari? É ele que vai dar certo. É isso aí. Então deixa. Vai dar certo é o fulano que acabou de ser expulso aqui no treinamento. Deixa a gurizada jogar. Olha aqui, ó, o Vitor Grumberg que tá dizendo que tá muito estiloso o Bisol, estão cuidando até do teu estilo. Abraço ao Vitor. O Vitor é que é estiloso, rapaz. O homem é um fenômeno. O Fábio e a Andressa estão dizendo aqui, Fábio Vidmar de Chapecó, tá dizendo que o Inter tá fazendo boas contratações. O que você acha que ainda falta pro grupo do Inter para encarar esse grupo da Libertadores, que é já o grupo da morte, com certeza, né? Eu acho que o Internacional ainda necessita a contratação de um lateral direito, porque ali o Zeca, na verdade, ele veio com a origem do Zeca é da esquerda, né? O Internacional está jogando na direita, mas nós não temos reposição. Hoje até eu acho que ele começando o ano assim já não há. Poderia. Pode melhorar bastante. Poderia melhorar bastante, mas eu acho que ainda a gente não tem uma peça de reposição. Os caras ouvi hoje falando com a vinda do Lindoso jogar no lugar do Edenilson, o Edenilson ir para a direita. Eu não sou muito adepto, já que temos em casa os caras que são da função, o cara fazer essa modificação. Mas eu acho que ainda assim falta... Não surpreende se numa Libertadores não jogar eles juntos no meio de campo? Também. O Zeca jogou algumas vezes, inclusive, no meio campo. Eu acho que o Inter também precisa ainda fazer um reforço na zaga, porque o Internacional ainda precisa se reforçar e, no geral, assim... Mas o reforço para a zaga, pegando um fato que aconteceu com o Grêmio ano passado, o Inter precisa trazer um zagueiro titular, sim, um terceiro zagueiro ou um quinto zagueiro, como em determinado momento o Grêmio estava procurando ano passado. Quando o Grêmio trouxe o Antonini lá, estava dizendo que estava buscando o quinto zagueiro. Vou te falar, Antonini está jogando muito bem, mas o Antonini, quando veio para transição. É que vocês da imprensa são vocês, vírgula. Vocês, vírgula. Não, acho que titular, eu acho que o Internacional está bem, eu acho. Eu imagino um reforço assim para a temporada, porque vamos jogar 3 campeonatos, enfim. Eu imagino o Cuesta e o Moledo. E o Moledo tranquilo na zaga, eu acho que a zaga é essa. Claro que se mudar a forma de jogar o time, aí sim se pensaria num outro zagueiro para mudar a formatação, mas na forma como o Odair vem jogando, os dois ali como estão e os laterais fazendo o recuo também, eu acho que está bem estabelecido. Me parece que um lateral e um zagueiro, eu acho que com o que está vindo aí, acho que está bem o Internacional. Nessa linha de zaga, Ferrari e Cassiá, o Lucas Ladvik está colocando aqui, ó. Olá, boa noite. Vocês não acham que o Grêmio precisa contratar zagueiros? Atualmente só temos a zaga titular e apenas um reserva de nível medíocre, segundo o Lucas Ladvik.
O que parece para vocês, Cassiano? O Grêmio tem que contratar um zagueiro. O Marcelo de zagueiro, ele vai quebrar galho, mas na hora do pega, ele não vai conseguir suportar. Claro que aí vai dizer assim, tem várias competições, é verdade, o Grêmio precisa de um grupo grande. Tem Gauchão, que vai falar em transição. A transição, só por transição, não aguenta o Gauchão, já aconteceu ano passado. Tá? Tem que ter alguns jogadores profissionais junto, para dar uma substância maior ao time. Isso vai acontecer, o Grêmio não vai correr. O ano passado deu sorte, quase fica fora da competição. Tá? Então, não dá para... Uma coisa, outra coisa. Ou seja, às vezes a transição do Grêmio, aqui está dizendo um ex-atleta, é inferior do que um time do interior. E é normal, isso né? provou, é normal. Porque é aquilo que eu disse anteriormente, não tem como aproveitar todos. É 2 ou 3 que vão com a sua característica, seu biotipo, com a sua forma de jogar, ou até dentro da realidade do clube, está precisando apostar mais numa categoria X. Tu pode notar que é bem mais difícil fazer zagueiro do que se fazer lateral muitas vezes. Porque o zagueiro, por natureza, ele está numa zona frontal do campo onde tem que falhar pouco. E geralmente, na média, são os líderes. Um volante é líder. Tá? O próprio Rodrigo Dourado cresceu quando botaram a tarjeta dele aqui. Bota mentira, a braçadeira de capitão e ele cresce. Né? Então, tem certas posições que elas são chaves no time de futebol. O jogador habilidoso, ele está numa circunstância para equilibrar o time. E ele, às vezes, é um meia. Ele é um cara que faz o quadrado, toca bem na bola, ele protege bem. Está aí a prova do Internacional, o D'Alessandro. Ele está dentro de uma faixa de campo que é dele. Mas nem todos vão ser igual. Então, eu entendo que é importante numa concepção de time é fazer o equilíbrio. Tem jogador, por exemplo, numa Libertadores, aí que se analisa, às vezes, o que um time quer. Quer mais um lateral ou mais um ala? Isso tem que ser analisado pelo clube. A Libertadores, tu tem que ter um meio termo. Ela é muito é duríssima a competição. Tu tem que saber marcar, tem que saber chegar, tem que ter experiência. Tá? Tu vai para um gauchão... O Madison, por exemplo, é mais ala do que lateral. Sim, e teve dificuldade. Porque às vezes... É outro que interessa pro Botafogo, viu, Cassiano? Porque o Madison estava na lista também do Vasco, Botafogo. Né? Veio do Vasco. Né? Mas estava na lista do Botafogo agora. No Rio até pode jogar. Cara, sabe que se ele não ficar no Grêmio, que eu não sei se vai ficar, ele não é mau jogador, não, meu. Não é mau. Agora é difícil falar isso, porque ele não fez um bom ano. Mas ele tem algumas características que talvez ele não deu certo aqui no Grêmio, mas em outro clube ele vai dar. Ferrari, quando tu tens, isso pode ver a história do dupla Grenal. Quando tu tem times fortíssimos do meio para frente, tu não precisa de alas. Fecha a casa, né? Fecha a casa, não adianta tu ser forte lá na frente e entregar aqui atrás. Então tu tem que estar bem estruturado nessa linha de 4 atrás. Tá? Às vezes, o Grêmio mesmo teve o Roger no lado esquerdo, que era praticamente o terceiro, e o Arce pela direita, que era um exímio cruzador. Então, tu tem que fazer o equilíbrio. O teu time, o todo é que tu tem que pensar. Se tu começar a pensar só numa peça ou 2 peças e achar que esse vai resolver sozinho, não resolve mais sozinho. O coletivo é muito importante. Olha aqui, ó, essa questão do zagueiro que o Ferrari vai responder também. O Cristiano Rocha também perguntou sobre o Grêmio procurar zagueiros no mercado. E o Aldrovani Emanuel. Olá, amigos do Cadeira. Você sabe me dizer se o Grêmio vai trazer algum zagueiro? Abraços, admiro muito vocês. Mas dito pelos homens do futebol e também pelo presidente, o Grêmio procura um zagueiro pelo lado esquerdo. Isso já foi falado. Que é difícil. O Grêmio tem 3 zagueiros, mais o Marcelo, 4 zagueiros. E procura um quinto. Já foi falado. Acho que o Grêmio procura, sim. Se vai conseguir agora, se não vai, porque também não é tão fácil. O ideal seria um zagueiro bom que jogasse pelos 2 lados, para não dar aquele problema que deu ano passado. Isso é difícil. É que o Grêmio tem 3 zagueiros que jogam pela direita hoje. Exato. Que é o Paulo Miranda, o Jeromel e o Thierry, que está no grupo, que voltou, está treinando. E o Grêmio tem 2 pela esquerda, que é o Kahneman, e o Marcelo Oliveira, que se tornou zagueiro. Sim, isso não quer dizer que seja canhoto. Mas aí, e aí tem que estar buscando um terceiro. E aí complementa o grupo. Sim. A mesma coisa lateral, porque o que o Grêmio tem buscado, pode notar, é ter 2 jogadores em cada função. Né? É isso que o Grêmio No caso da zaga, precisa de 3 em cada lado, porque Jeromel e Kahneman... O Kahneman, em especial, vai ser constantemente convocado. Exatamente. Tem Copa América, por mais que a gente fale, mas a Copa América vai parar o campeonato. Mas tem o período de preparação da equipe para a Copa América.
O Campeonato Brasileiro teve 7 rodadas com os jogadores que estavam convocados para a Copa do Mundo sem poder atuar. Esse ano ainda não saiu o calendário, tem toda uma questão de regramento da FIFA também, Cara, eu não que quero é mais flexível na Copa América do que na Copa do Mundo. Se eu não estou enganado, está projetado a final da Copa do Brasil numa data FIFA. É em data FIFA em setembro. Entre duas datas FIFA, a final da Copa do Brasil. Aí tu tem o zagueiro convocado numa final de Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, Ferrari, pergunto ao Bisol e ao Cassiá. Por que quando a CBF divulgou a tabela, divulgou o cronograma, nenhum dirigente reclamou? Ninguém chorou. Porque vai gritar pra quem, cara? Mas grita na época, não adianta gritar na véspera da final. Quem é que eu vi? Não, mais do que o presidente grita aí, cara. Não, e tem introspecto, tu levantar essa bandeira com tanta antecedência, tu também coloca uma exposição do clube que talvez vá prejudicar com algum jogador, mas também não se tem certeza de nada, né? Não sabe nem se o clube terá jogadores fornecidos. E ninguém abraça no caso do Grêmio, causa. Tem até o Jeromel, que, né, que tá mais... A CBF, na realidade, ela não se preocupa com esse detalhe. Ela está desvalorizando o campeonato dela. Exatamente, ela não se preocupa com Libertadores. Os clubes brasileiros, que através do Grêmio há muito tempo, devido ao mata-mata, o Grêmio começou a ganhar e os outros se alertaram e vieram de novo. Já tinha esquecido. O tempo da Libertadores era a época do Santos, Palmeiras, etc. Depois o Grêmio recuperou essa... E todo mundo foi atrás, né, porque isso dava status e dava dinheiro. Só que a CBF não está preocupada com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Se esses dois derem bem, a prova está que ele está botando mais dinheiro na Copa do Brasil, tá? Porque ele quer o seguinte, é aqui, eu não estou preocupado, e isso, o calendário é Copa do Brasil e Brasileiro. Nessa história de calendário, Cassia, esse ano o calendário da Conmebol também está tão varziano que também tinha jogos da Libertadores marcados para a data FIFA. Não sabia. É a mesma coisa esse ano. A Conmebol, o ano passado foi um fiasco, né? Não, a Conmebol esse ano conseguiu marcar na Libertadores jogos em data FIFA, marcou, naquela primeira versão da tabela marcou. Sim. E depois reviu as datas. Conseguiu marcar jogos no mesmo dia pro River Plate. O River tem 2 jogos marcados no mesmo dia, segundo a Conmebol, e o Atlético Paranaense joga 2 dias consecutivos. Pegando as datas base que a própria Conmebol divulgou da Recopa Sul-Americana e as datas de fato da Libertadores. O River tem 2 jogos no mesmo dia, um da Recopa e um da Libertadores, e o Atlético Paranaense joga, se não me engano, numa quarta e numa quinta, ou numa terça e numa quarta. Joga terça e quarta. Terça pela Libertadores e quarta seria o jogo da Recopa Sul-Americana. Então, vale tudo esse ano. Se estava ruim ano passado, Ferrari, esse ano está pior. E o que os clubes se obrigam a fazer? Não adianta. Se essa é a regra do jogo, tu tem que aumentar o teu grupo, tu tem que buscar tentar fazer jogadores 2 por posição, mais ou menos do mesmo nível, que tu sabe que para Grêmio e Inter não é fácil isso, porque é muito mais fácil para um Flamengo e para um Palmeiras, e o Flamengo tenta e não consegue também. E aí tu ir levando o ano, cara. É isso aí. Como é que vocês estão vendo, saindo um pouco da dupla Grenal, mas que tem influência indireta, especialmente no Grêmio, essa situação do Flamengo com o Cruzeiro? Primeiro o Flamengo tentou levar na mão grande o Dedé, não conseguiu. Agora está fazendo o mesmo com o De Arrascaeta. O diretor do Cruzeiro já deu entrevista de que não recebeu proposta nenhuma e por enquanto o Flamengo vai ficar só no cheirinho com o De Arrascaeta. Fazendo uma provocação já ao Flamengo. E isso atrapalhou o negócio do Thiago Neves, por exemplo. Mas o Cruzeiro já fez isso aí, fez aqui com o Edilson, lateral do Grêmio. Eu acho que tá bem. Não, a banca paga e recebe, tá valendo? Eu acho isso que a banca paga e recebe. O São Paulo fazia muito isso. Mas o São Paulo fazia mais na base até, né? Mas há uma necessidade de ter uma regulamentação mínima disso e ter uma cultura criada no futebol para que isso não aconteça, porque é um desrespeito ético, né? Eu nem estou questionando a questão do Flamengo fazer o Cruzeiro, porque exatamente o Cruzeiro, o Edilson foi direto no presidente, já com o negócio pronto já, o Edilson. Tá aqui o meu negócio, quero ir pro Cruzeiro. Preciso ir. Preciso ir. Mas foi muito diferente do que aconteceu com o Marcelo Groi? Não, eu imagino que não. Pelo que a gente vê, né? Pelo que a gente lê. Foi muito diferente do que aconteceu com o Wallace? Pelo que a gente... Quando o Wallace se vendeu? Porque é assim que acontece, cara. O Wallace. Porque às vezes foi muito diferente, não deu certo o negócio, mas foi muito diferente do que o Grêmio tentou fazer com o Thiago Neves, do que o Grêmio tentou fazer com o Musto ano passado. Porque quando tu... cara, ano retrasado, né? O sabe Musto. O que a gente vai ter que descobrir agora na questão... Porque todos os outros casos, os jogadores que saíram, tinham uma brecha,
que foi o jogador do Palmeiras, que era do Fluminense, que o Palmeiras foi lá e buscou, ficou uns dias parado. Sim, Meio de campo, meio de campo, Scarpa. Não, tem o Scarpa, assim. Devia fundo de garantia. O que está no Inter agora, o lateral direito. O Zeca. Só que o jogador do Cruzeiro, ele está com tudo em dia. Eu quero ver qual é que vai ser a decisão se isso for para a justiça. Também Porque senão não tem mais contrato. Também está oferecendo. Não, o Arrascaeta. Está oferecendo 1,5 milhão, ele ganha 550. Mas vamos ver o que a justiça vai decidir, porque se decidir que o Arrascaeta pode sair, acabou o contrato, cara. Tu sai a hora que tu quer. Mas isso Não, mas se tu tem multa, tu sai a hora que quer, só Mas pagar a não é o multa. caso, né? Não é o caso. Não tá pagando a multa. E, aliás, esse é um detalhe que eu estava acompanhando algumas mesas redondas, nacionais especialmente, e as pessoas comentavam e não estavam pensando bem o que estavam falando. O Cruzeiro tem 25% do De Arrascaeta. O investidor tem 25% e o defensor tem 50%. Totalizando 100% Mas o dos direitos. investidor faz parte do clube. Mas aí é que tá. Por que o Cruzeiro não quer liberar? O Flamengo quer comprar 75% do jogador. Os 50% do clube uruguaio e os 25% do investidor. E o Cruzeiro aí o Cruzeiro vai liberar o De Arrascaeta sem receber um centavo. Aí é muito bom o Flamengo. O Flamengo que vai arranjar um Arrascaeta para ele. Ele foi lá e conversou com quem tem 50 primeiro. Isso aí. Não, conversou com todo mundo. Pegou a maioria. Só não falou com quem tem os direitos federativos. Isso é complicado, cara. Tem que... Os clubes... Cara, tu tem o teu jogador. O cara quer que pague. Que ele chegue e pague. Não paga. Eles tentaram com o Grêmio também, né? O Flamengo tentou com o Kahneman, né, cara? Não teve... Não caminhou o negócio. Aquela jogada do Grêmio ali, quando renovou os 2 zagueiros no mesmo tempo, foi uma atacada muito boa. Aumenta a multa e aí vai embora. Segurou os 2 que são os Agora, do time. cara, que eles não fiquem bravos com a gente, tá? Porque não são todos também, tem muito. Mas o problema é que tem muito empresário ruim, cara. Porque essa bagunça ela é feita muito por empresário. Claro. É muito empresário. Ele bota lá o cara. jogador, mas ele já está negociando com o outro lá no outro lado. Exatamente. Aí renova hoje, vira o ano, ele vem ali, que ele recém renovou e quer levar o cara para outro lugar. O pessoal não liga mais para os clubes, está ligando para os empresários. Nem todo empresário é um Jorge Machado que é correto, o Baidé que é correto. Isso mesmo. Enfim, são vários Veloz, dos grandes né? empresários. O Veloz é correto. Tem muita gente séria, né? Tem cara? muitos empresários bons, mas também tem empresário que só quer a comissão, né? É que tem empresário de 1 ou 2 negócios, essa é a diferença. Aí ele quer ganhar tudo que ele não ganhou em 1 ou 2 e faz essa confusão. O empresário mais experiente, como disse aí, o Baidec, o Machado, o Veloz, são empresários já consolidados. Os que não estão consolidados sabem que tem mercado e que trabalhando certo vai dar muito mais mercado para eles. Portanto, essa é a diferença. O Beto Conrad está desejando boas férias para o Requito. O Marcos Araújo Gomes também perguntando cadê o REC. O REC volta na próxima segunda-feira aqui no nosso Cadeira Cativa. Falando de saída do Grêmio, a saída do Marcelo Groi, que, como a gente já comentou, foi mais ou menos nesse mesmo estilo, que é o que acontece com todos os jogadores. A reposição te agrada, Ferrari? Me agrada. Acho o Júlio César bom goleiro, cara. Claro que para tu substituir um ídolo como o Marcelo Groi, qualquer goleiro que chegar, ele vai ser analisado. Mas eu acho que o Júlio César é um bom goleiro. Se tu pegar a carreira dele, jogou Champions, jogou fora do país, voltou para o Fluminense, fez um bom ano no Fluminense, foi considerado pela torcida do Fluminense o jogador mais importante lá. Quase se complicou o Fluminense. Ele pegou pênalti. Então, acho uma boa reposição. O tempo vai nos mostrar quem é o titular, quem é o reserva. São 2 goleiros que eu vejo parelho, assim. Para a estreia da Libertadores, para quem tu entrega a camisão? Deixa o Renato entregar, né, cara? Não, o Renato está acamado, o Renato está lá se recuperando bem da cirurgia. O Paulo Vitor é titular na largada. Ele falou já. Tu pipocou até lembrar a fala do Renato. Pra ti, Cassia, quem que é o titular do Grêmio nesse momento? Não, no momento é o Vitor. O Paulo Vitor. Tem que continuar, né? Ele foi bem o ano passado. Ele terminou bem o ano, né? O outro vai chegar, vai ter agora pré-temporada. Eu acho que tem coisas que tem que esperar o tempo, deixar acontecer. É por questão de ambiente, né? Ambiente, de meritocracia, enfim, tem tudo isso. Quem conhece o Renato, tem várias competições trabalha que muito. vão acabar jogando. Todo mundo lembra dos lances do Paulo Vitor, como ele foi no final do ano passado. Vamos conferir alguns do Júlio César, até para corroborar o que o Ferrari estava dizendo. É um goleiro... o Fluminense, pensando na estrutura do clube, é uma pena para o Fluminense
que é um grande clube brasileiro e que está passando por imensas dificuldades, perder um goleiro do nível do Júlio César da forma que perde, pelo fim do contrato. Não renovou, né? Não renovou o contrato, até porque não tinha condições financeiras de renovar, né? O titular agora do Fluminense vai ser o Rodolfo. Rodolfo já passou pelo Sub-23 do Inter, era goleiro do Atlético Paranaense, foi pego no exame antidoping por cocaína, admitiu que tinha problema com a droga, fez todo um trabalho de reabilitação, viu que não teria espaço no Atlético Paranaense e foi ser terceiro goleiro no Fluminense. Porque o Santos passaria a ser o titular do Atlético com a saída do Everton. Ele vai para o Fluminense, um ano depois é o titular do Fluminense. Os clubes cariocas, cara, fora Flamengo, nós estávamos falando do Botafogo Uma antes. crise, Agora do Fluminense. O Se Vasco for é olhar o pior. o Vasco não foge muito. O Vasco é o pior porque ele é agitado politicamente. A questão do Eurico, aquela briga sempre interminável lá. O Vasco agora, saiu a notícia, o Vasco está sem água há Olha aí. 60 dias. O Vasco é o pior de todos. É um time de massa com uma administração terrível, horrível. O Vasco ganha todas e, já que a gente citou o Vasco, a especulação é que o Diego Souza poderia voltar para o Vasco, mas o empresário já rejeitou. É o empresário que solta, o empresário que rejeita. Exatamente. A gente sabe como é que é. O empresário... Vende. O Ferrari é o jornalista lá da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O empresário liga. Ferrari, olha só. Eu vou te dar em primeira mão, mas eu vou negar no ar. O Diego Souza está negociando com o Vasco. Aí o Ferrari dá a notícia, entrevista o empresário. Não tem nada, nenhuma negociação. Aí o outro diz, não vai porque está quebrado. Não tem muita lógica ele sair do São Paulo para ir Não pro tem Vasco. nenhuma não tem. lógica. São Paulo contratando possibilidade Com de estar no Libertadores. Pô. É complicado. Dos clubes brasileiros da Libertadores, quem que vocês veem que está com melhor movimentação no mercado? A dupla Grenal teve alguma movimentação? O Palmeiras compra a rodo, faz o que bem entende. Mas como é que vocês estão vendo as movimentações dos brasileiros que disputam a Libertadores? O meu modo de ver está contratando mais quem precisa mais. O Flamengo está tentando fazer contratações caras, não fez nenhuma até agora, né? É verdade. O Palmeiras contratou quem, cara? Jogadores médios. Contratou para grupo. E eles têm dinheiro. Mas já tinha um grupo enorme, né? Pô, tinha um grupo Na enorme. reali- O realidade- Palmeiras eu acho que se apresentou com 37 ou 42 jogadores. Maurício, e na segue contratando. Contratando. Na realidade, estão mais tranquilos os que continuam com a base, que é o Cruzeiro e o Palmeiras, no meu isso é- entender. isso mesmo. Os outros têm que dar uma movimentada, mexer no grupo, fortalecer. Depois vem a dupla Grenal. Eu acho que esses 4 aí estão no patamar mais elevado. O Flamengo gasta muito e gasta mal. Mal. Se a gente fazer É aquela velha história, tu tem muito dinheiro, tu acaba gastando mal. Isso acontece movimentação com o Flamengo. mesmo, quem está fazendo, e até fazendo umas boas movimentações é São Paulo. O São Paulo sim. O São Paulo está fazendo Tava bom. precisando. Até porque é quem precisa antes do resultado, né? Exatamente. Tá Porque a chave é muito difícil. Apostando todas as fichas para poder O São Paulo, se sobressair. vou ser sincero, pagou demais para a contratação de risco. Eu O acho que- Pablo é uma contratação de risco pelo valor. Pelo valor. Não estou dizendo pelo futebol. Também acho. Uma coisa é tu jogar no Atlético Paranaense, que ali que ele... Antes ninguém conhecia muito ele. Então ele estourou, tudo bem. Agora, a responsabilidade vai cair tudo em cima dele. Ele vai ter que fazer gol. Acho até que São Paulo está fazendo um bom time, vamos ver. Na Deu uma teoria, né? mexida, Na teoria. isso. Na teoria. Veja que o detalhe, o jogador de futebol. Lá o que foi pro Flamengo agora, o que era o zagueiro, O Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Depois daquela vez que ele foi falar pro árbitro que não era isso, era aquilo, vocês notaram que Sim. mudou a história dele no Botafogo? Ele passou No São Paulo. No São Paulo, desculpa. Ele passou por ingênuo. E futebol não é para ingênuo. Futebol é para homens. Tá? Aquilo não tem nada. O árbitro que se vire. Ali ele pagou caro para um zagueiro. Aí que é a diferença do zagueiro. Se ele fosse centroavante, fosse meia, nada teria acontecido. Mas zagueiro é zagueiro. Zagueiro tem a típica forma de não errar, não ser ingênuo, ser o xerife, ser o dono do time. Zagueiro é para isso. E ali ele se crucificou. Ou seja, não adianta dizer, ele fez certo, denunciou o árbitro. Bom, isso depois do jogo tu vai dizer. O nosso país é uma coisa estranha, né? Porque uma das primeiras perguntas que o repórter fez para ele na entrevista de chegada dele foi isso. Se ele se considerava um zagueiro
bonzinho, se eu não estou enganado. O cara perguntou pra ele. A pecha... Não adianta. Pô, e ele fez uma coisa Aqui, que, eu vi, teoricamente, é certo. Ele fez o certo, né? Eu vi muita gente dizer, mas ele fez certo. Então, ninguém está discutindo se ele fez certo ou errado. Só que pro time dele, a partir dali, o torcedor não quer saber. Exatamente. Ele quer zagueiro xerife, ele quer jogador que vença. Se um detalhe, isso quem errou foi o árbitro. Então, essas coisas, não adianta a imprensa pegou e dizer, mas ele foi educado. Ninguém quer jogador para casar com a filha do Mas presidente. quantas convocações ele ganhou na seleção brasileira, por ser honesto? Porque o Tite valoriza isso. A seleção brasileira ele não jogou nunca. Não, mas foi convocado pelo menos, valorizou um pouco o passe. Ser honesto. Eu acho ele muito bom zagueiro. Não, é que eu ia falar. Sim, eu acho que ele pode se recuperar, mas ele... Bom jogador e um erro dele, ou uma má atuação dele, vem à tona sempre essa discussão. Sabe ou qual um foi o maior repórter, erro dele? Não foi tanto aquilo. Foi a indecisão de não saber qual é a posição dele. Ou era zagueiro ou era volante. Ali matou o jogador. Ele ia para a seleção porque a discussão era essa. Leva ele porque joga em duas. Ele quase foi pro Barcelona agora, né, cara? Não é qualquer um que vai para lá pro Barcelona. Cara. O Mina é que acabou melando um pouco o negócio, né? Porque como o Mina não deu certo, não se firmou, era o cara no Brasil e não deu certo lá. Isso acabou atrapalhando um pouco. Olha aqui, ó. Já que a gente citou a seleção brasileira, o Edu Gaspar, que é o coordenador técnico da seleção, recebeu um convite do Arsenal para ser gerente de futebol do clube inglês. Ainda não respondeu se aceita ou não, vai fazer um charminho. Coisa linda, né, cara? Aí o Tite cai, ele cai junto. Daqui a pouco. América tá aí. Daqui a pouco ele tá pensando, bom, tem Copa América, vamos esperar o sorteio, se o grupo for difícil, ó. A Liga Inglesa está com pouco dinheiro, deve estar com dificuldade. Estranho o Edu Gaspar ser convidado para ser o gestor de um grande clube inglês, hein? Ainda mais que o Brasil não tem essa cultura, né, de gestão de... Mas ele já trabalhou em Londres, né? Bom. Ele já trabalhou em Londres, aí ele sai de lá, vai para a seleção. Vamos aqui nós conjecturar. Acho, tomara que eu esteja errado, me corrijo. A única competição que o Brasil ganhou dentro de casa nos últimos anos foi essa com o Atlético Paranaense. O Brasil começou a perder muito título dentro de casa, seleção e clubes. Palmeiras foi desclassificado dentro, o Grêmio foi dentro. Entende? Então, isso é um aspecto que nós temos que ver no futebol brasileiro. Tá? O Grêmio, tirando o Grêmio nos últimos anos, essa derrota não, já tinha ganho outros. Mas muitos tiveram dificuldade com times argentinos, com times até em baixa. Então, o futebol brasileiro está em baixa, em nível de seleção. Os jogadores estão todos no exterior. Isso não é bom para o nosso futebol. A Copa América é outro campeonato, Ferrari, de risco aqui. Nós estamos com dificuldade de nos impor aqui. Não porque nós não temos... É porque o nosso futebol caiu muito tecnicamente. Nós temos que admitir o campeão brasileiro, esse que passou aí, ele foi de um nível técnico baixo. Ele nivelou por baixo. O Palmeiras não tem, no meu entender, me desculpe, não tem o time tão forte. É que ele é mais forte que os outros. Essa é a diferença. Eu não sei nem se ele é mais forte que os outros. Sinceramente, eu não sei. Ele é um grupo mais equilibrado. Exatamente. Mas não tem quase nenhum craque. Mas para competição internacional ele tem dificuldade. Quem era o diferente? O Dudu? O Dudu era o diferente. Passou aqui, mas a não gente é conhece craque. o Dudu. O Dudu se tornou o craque do campeonato brasileiro. Não é um super craque. É que pro nível brasileiro, o futebol brasileiro estava numa nota 5 para passar de ano em escola pública. Era nota 5, o Dudu é 6. Com o Roger não foi bem, o Filipão deu uma recuperada nele também. Então, bombou ali, exatamente, foi embora. E agora até hoje eu acho que eu vi aqui uma oferta milionária para levar ele para a China, parece. Tem hoje sim. eu vi alguém comentando. Ele e o do Flamengo também, né? Só que o Flamengo também. O meio esquerdo, o Diego. O Diego tem um impasse, porque o Diego tem contrato até julho. E o Flamengo não está conseguindo renovar, não chegou no valor que ele quer. Unidos. O Diego querem transformar ele num novo Kaká nos Estados Unidos, para que ele vá, se aposente. Vai demorar um pouquinho, né? Ele entende que teria condições de jogar pelo menos mais 2 temporadas aqui no Brasil. Ele já queria renovar por esse período, não conseguiu. A proposta dos Estados Unidos é de 3 anos. E aí daqui a pouco acaba indo. Tem muitas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp também, pelo Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. E o WhatsApp é o 995882374. Mas antes, quero mostrar para vocês o paraíso que é a Praia da Lagoa Cortada. O Bisol já mora aqui no litoral gaúcho, tá ainda mais próximo do que nós, do paraíso, que é no Balneário Gaivota, a Praia da Lagoa Cortada. Se você é cansado do mar, tem a lagoa. Se você é cansado da lagoa, tem o mar e uma ampla infraestrutura. Confira mais. Descubra um
novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Vou simular aqui agora, tá, Ferrari? Quanto tempo que a gente está daqui até lá? Claro que o Ferrari, que está com muito diretor... Eu ia dizer que o REC estava lá descansando. Não, mas o REC, eu acho que apareceu aí nessa filmagem, inclusive. Nós estamos a 2 horas de lá. Um pouquinho mais, vamos ver, ó, no trânsito deste minuto. Ah, bom. Aí, muito bom. Vamos ver, Balneário Gaivota, estamos a 2 horas e 25 minutos do Paraíso. Mas andando devagarinho. O Bruno, nosso produtor, disse que levou 2 horas e meia, porque aí até chegar, encontrar, cancela certinho. Mas é 1h45 até Torres. Quanto tempo vai de Torres até ali? De Torres até ali deve ser o quê? 30 minutos? De Torres a Sombrio dá mais ou menos uns 40 quilômetros. É, isso aí. É perto de Sombrio. É perto de Sombrio. Ah, não, então tá. Então, mas o Ferrari, que não tem problema nenhum, como é diretor da Biscoito Zezé, já vem de helicóptero em 45 minutos de helicóptero, tá aqui, Ferrari. Fala que não faz mal, fala. Não fala, não lembro, mas aqui, ó, o mais importante, Ferrari, não precisa ser magnata, não precisa ter helicóptero, não precisa ser diretor da Zezé para comprar um terreno ou uma casa lá na Praia da Lagoa Cortada. O pessoal mostrou os números aí na tela, tá aí de novo, ó, tem o número 48, telefone fixo, mas também tem o número do João Laíre aqui, código de área 51. Você consegue comprar, olha, num valor inacreditável. É mais caro comprar uma casa em Porto Alegre do que no Paraíso. Pode acreditar, viu, Ferrari? Eu sei do que eu tô falando. E assim, ó, você não precisa esperar o próximo Réveillon para passar no Paraíso. Você pode aproveitar esse verão, liga pro João Laíre, já reserva, ó, quero dar uma passada aí, quero conhecer. Já vai nesse verão mesmo aproveitar lá na Praia da Lagoa Cortada. E por que não, quem sabe, daqui a pouco encontra o REC lá. Sabe como é que é, né? Escondido lá, né? No fundo do mar. É. O REC pega o ar todo pra ele, né? O REC, depois dessa frase maldosa do Ferrari aí, o REC vai me mandar mensagem e eu já vou fazer a pergunta, porque eu já sei que ele vai perguntar. Tá tudo bem em casa, velho? Tudo bem. Mas ele pode estar no fundo do mar ou não pode? Pode estar mergulhando, por que não? Vamos pro intervalo comercial. Na sequência, tem uma pergunta aqui do Gilmar da Tristeza sobre 2 jogadores da Copinha pro Ferrari responder e também sobre camisa 10. Se o Grêmio precisa, se tem como contratar, se tem esse interesse. E para o Internacional, especialmente perguntas sobre que tipo de jogadores o Inter tem condições de contratar. Se é jogador afirmado ou se o Inter ainda precisa contratar apostas pela sua situação financeira. Já voltamos. Oito da noite, de volta com o nosso Cadeira Cativa. O Bisol estava brincando com o Ferrari aqui no intervalo sobre esse recurso que o Grêmio tinha protocolado. Nós temos interesse direto agora. Agora é terceiro interessado no recurso. Mas eu acho que o presidente Romildo não vai levar muito a sério agora, né? Vai favorecer. Bisol conversar em família. Isso é bronca familiar. Bisol, você que é a pessoa mais bem informada sobre esse caso. Se alguém tá bem informado, ele. Eu só sei dizer o seguinte, se esse recurso está permanente lá, nós vamos protocolar como terceiro interessado. Interessa para nós tirar o River como eles queriam. Agora... Aliás, Ferrari, tu que gosta de analisar muito o que acontece na Comebol e tudo mais, o Cassiá também acompanha isso, mas o Ferrari em especial é daqueles que gosta de olhar cada um dos detalhes. Não te chamou a atenção o movimento da Comebol esse ano? Pegando a chave do Inter em especial, tá? O Inter, teoricamente, pelo sorteio, é o adversário mais difícil do River. Já coloca o Inter como a terceira partida em casa do River, porque independente se vai cumprir na Recopa ou se vai cumprir na Libertadores, contra o Inter vai jogar em casa com torcida. E quando largou, lá tinha dito que o Inter seria o primeiro adversário do River, lembra? Aí... Mas é que aquela tabela que eles divulgaram lá, dava pra ver que aquela tabela era falsa.
Aquela tabela colocava, pegando ela, o esboço de tabela que tem no regulamento. Seria River versus Inter na primeira rodada e Inter versus River na segunda. Depois Inter versus Alianza Lima na terceira, Alianza Lima versus Não pode, Inter na né? quarta. Isso Porque é ela é impossível. espelhada. Ela nem foi espelhada esse ano, Sim. né? Esse ano eles desespelharam para Sim. favorecer o River nesse caso. E outra coincidência que me chamou a atenção, o Guerreiro pode voltar a jogar em abril. Aí em abril o Inter joga na Libertadores em Lima contra o Alianza Lima. Mas é só coincidência, né? As coincidências são fortes, né? Elas acontecem, mas o discurso do presidente da Conmebol, coisa linda de ver aquele discurso, né? No discurso tu te Que apaixona. nós temos que cuidar da ética. Porra, mas por que ele não cuida então, cara? Ele é o presidente. Pô, tu vai lembrar, teve um evento não sei se foi na Argentina ou no Paraguai, acho que foi no Paraguai, que uma semana antes da final, né, do jogo contra o River, e fizeram um evento para exaltar a ética, exaltar Sim, que a assinaram um aquele protocolo. protocolo. Todos os clubes. Os clubes foram recebidos lá pelo presidente da Conmebol e aí logo em seguida aquela presepada lá e as manifestações é uma presepada atrás da outra, né? O que mais me chama a atenção nisso tudo é o futebol brasileiro em geral, eu digo nas nossas instituições máximas, não se colocar num protagonismo Ninguém de defende defender ninguém, os né? interesses. É cada um por si, eu sei, porque a gente vê tanto o Grêmio Mas como... numa escola que todos são, só nós somos portugueses e tudo é espanhol, eles mesmos se protegem, eles ganham eleição por aí. Tá? Cara, sabe que eu cheguei a uma conclusão ali. Essa parte eu nem vou comentar, que é uma parte jurídica, a gente não conhece tanto assim. Mas o jogo em si, o VAR. O VAR veio para quê? Para resolver os erros de arbitragem. Para acabar com os erros claros. Pois bem, teve um erro. O VAR não pegou, cara. Mas aquele... porque não tinha câmera. o erro Porra, tá, eu acredito, tá? Eu não tô... Eu acho que não tinha câmera Não mesmo. tinha, não tinha. Isso é informação. Não tinha. Mas tinha que ter, né, Márcio? Tinha que ter, cara. Porque se a Sport TV tinha câmera, para ser bem claro, e ela pegou, cara, errou o processo. O processo tá errado. É que Ferrari não vai justificar o erro do VAR. Mas o protocolo do VAR, ele foi correto. Quem gerou as imagens do jogo? Fox Sports. Gerou para o mundo inteiro. Todas as imagens da Fox o VAR tinha. Todas. A Sport TV... No caso da Sport TV, se a gente for analisar bem, não é que a Sport TV tinha uma câmera extra. A Sport TV tinha um recurso seu tecnológico que a transmissão internacional não tinha. Sim, mas, cara... Porque a Sport TV tinha o recurso da lupa, que a transmissão internacional não tinha. Porque é uma cultura brasileira de utilizar aquilo. Mas daí tu esquece esse jogo, tá? Tu pensa em outros jogos, como foi a decisão também Cruzeiro e Palmeiras, não foi? Que também teve 2 erros de arbitragem. Teve. Se tu tem o VAR, teoricamente o VAR tá ali para solucionar os erros. Mas vamos lá, vamos que minimizar, Vamos cara. pegar esse caso da Copa do Brasil. Ou vamos pegar um outro caso, vamos voltar um pouco no tempo. Teve um Grenal com um pênalti claro pró-Grêmio, não marcado. Campeonato Gaúcho. Este ano, Salvo quer dizer. engano. Acho que foi ano passado ou retrasado. Faz um tempinho já isso. Somente uma câmera pegou esse pênalti. Foi a câmera do cinegrafista da Grêmio TV atrás do gol. Como é que o VAR ia ter essa imagem? Cara, mas nós estamos... Tudo bem, aí eu até entendo. Mas quando a gente fala em Sport TV... Agora tu pega uma transmissão global, que é uma Copa do Mundo, por exemplo. A FIFA gera as imagens da Copa. A Globo, que tem os direitos da Copa, coloca câmeras exclusivas. E se algo acontece que só a câmera exclusiva da Globo pegou? Aí tu vai me dizer, tem que ter a câmera exclusiva da Globo. Só que aí tu tem que ter... Pelo jeito não acontece. Não acontece, porque a câmera é exclusiva. Porque se tu joga ela no sinal do VAR, ela vira uma câmera comum. Agora imagine, final de Copa do Mundo, que a Globo tinha uma câmera exclusiva, o Sport TV tinha outra câmera exclusiva. Eram 200 emissoras de TV, tu vai ter 200 câmeras exclusivas conectadas? Mas quem estava ali com câmera exclusiva porque estava pagando para isso, concorda? Sim, mas todos pagam. Então não, mas tudo bem, quem está com câmera exclusiva deve estar pagando algo para isso, isso que eu quero dizer. Sim. Se está pagando, essa câmera, ela tem que entrar pro VAR, cara. Tem que ser feita alguma coisa. Tu não pode ter o VAR e ter uma injustiça de erro. Que não é porque eu também não acredito que o erro seja por gosto. Eu acho que foi um erro. Só que se tu tem o VAR,
ele tem que acabar com o erro. Senão não vale a pena o VAR. Eu É acho que nada acaba o erro 100%. Eu também acho que o VAR... O VAR não vai acabar. É isso aí, eu também acho. Então não tem VAR. A gente vê antes de ter o VAR. Mas o bandeirinha, às vezes, ele acaba com... Maurício, o bandeirinha, antes ele não deixa que tenha um impedimento claro, mas ele vai errar. Não é por isso que vamos tirar o bandeirinha. Antes de ter o VAR, passavam o replay, passavam de novo, os comentaristas erravam assim mesmo. Claro. Às vezes, analisando, eles davam... Foi pênalti. E aí tu vai ver Eles depois, vão contra a era. imagem, às vezes. Mas erra até difícil, hoje. Porque a até imagem, eu não sou entendedor disso, mas a imagem, ela às vezes termina no momento que eu tenho dúvida em casa se é ali que terminou mesmo o lance. Para saber se ela passou a risca do gol, se a falta foi naquele momento exato. Fica muita dúvida para quem está em casa. E os próprios comentaristas erram muito nessa avaliação. Se foi mão, se foi pênalti, se foi falta ou não foi falta. Então, o problema vai continuar. Olha aqui, ó. Eu vou ler esse recado e eu vou para o intervalo comercial. E vocês vão concordar comigo do porquê. Recado do Lacir Gomes. Prepara aí a vinheta que eu vou para o intervalo depois desse. Boa noite. Estou gostando das contratações do Inter, mas tenho medo que o Lindoso fique feioso. Depois dessa, vamos para o intervalo e já voltamos. 8h10, concordo, Cacete, hein, guri, que acontece isso mesmo. A gente vai trazer esse debate pro ar daqui a pouquinho, porque antes quero deixar um recado para você que está em casa do Cachorro Quente do R, o original, recusa imitações, somente ali em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Faça como o Ferrari, vai para lá, fica na fila, come um bom cachorro quente, diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Quando era solteiro, ia pra namorar, ia ficar olhando as queridas e tudo mais. A época passou. Mas faz tempo, né, Ferrari? Faz tempo. Era lá por 63, Também 64. não exagera, também não exagera. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio para ter o seu caminhão novo já no início agora desse ano de 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos, telefone é o 3034 4000. Respeite os limites de velocidade. Loja Intershop da Rodoviária, onde o Bisol compra os produtos para toda a família. Exceto pro lado do presidente Romildo, é óbvio. Produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Clínica Erectus, disfunção erétil tem nome e tem tratamento. Ligue e marque a sua consulta, 33-33-6187. Clínica Erectus, melhore a sua qualidade de vida, 33-33-6187. FAC Materiais de Construção, sua reforma, do alicerce ao telhado. Televendas 34666133 ou acesse fachi.com.br. Olha aqui, ó. Oi, Maurício, pergunta pro Ferrari sobre 2 jogadores da Copa São Paulo. O Chu, que é o Léo Chu, né? E o Cazu. Eu tô acompanhando os jogos e vi potencial nesses 2 jogadores, diz o Gilmar da Tristeza. O Léo Chu é um menino que é 2000, é um menino que tem mais 2 anos de taça. Ele é pé esquerdo mesmo, joga, é quase o antigo ponto esquerdo. E o Cazu veio emprestado do Curitiba, quando o Grêmio emprestou, mandou para lá o Guilherme, que é aquele beirada pela esquerda, que passou pela... Que acho que do Botafogo? Do Botafogo. Tá onde ele agora? Se eu não estou enganado, ele foi para Chape. O Guilherme tá onde? Acho que foi para Chape. Foi para Chape. E o Cazu veio, também gosto. É um menino de seleção brasileira, mas ele está emprestado, tem multa, tem que pagar se ficar. Deixa eu só colocar aqui que não deu um perdão. Eu acho que as 2 chaves da Libertadores são difíceis para a dupla Grenal, mas eu considero que é muito importante desta forma. Quando tu bota times teoricamente fracos, isso cria um problemão, porque tu tem só uma obrigação, ganhar. E quando a dupla Grenal pega clubes com tradição, como o River, o Aliança não é um time esquecido, o Grêmio pega aqui o Rosário Central. Tá? O Rosário está desmanchando. Sim, mas eles são da Argentina, o argentino cresce, então acaba crescendo. Então eu acho que quanto mais difícil a chave,
isso se torna importante até para o jogador. O jogador gosta de jogar, todo mundo vai querer ganhar, o Internacional vai querer ganhar de quem? Do River. Agora, nós não sabemos se o River será o mesmo, mas a camisa do River é muito forte. É o atual campeão. Exatamente. Então, É a chave do Inter, ela que tá é mais muito difícil que a chave do Grêmio, né? O Bruno consultou aqui, o Dr. Google disse que o Guilherme está no Coritiba. Curitiba? Ah, Curitiba. Então ficou lá. Então tá. Olha aqui, ó. O Michael de Charqueadas. Boa noite. O Cueva pode ser o plano B para o Thiago Neves? Uma palavra, Ferrari. Desconheço, não sei. Bisol ouviu alguma coisa no final de semana? Churrasco em família? Se ouviu, Sei não vai de nada. falar. Não sei de nada. Só sei que nada sei. Pô, revela pra nós, aqui ninguém tá ouvindo, Bisol. A gente ouviu a Netinha, você sabe que a Netinha é colorada. Lá da Inter Shop, lá a gente compra tudo pra Netinha lá em casa. Olha aqui, ó, Lise Gremista do Partenon. Estou assistindo vocês aqui. Gostei muito das contratações do Grêmio. Eu acho que o Montoya vai jogar muito nesse meio-campo do tricolor. Só falta o Thiago Neves e o Viseu. Caso o Thiago Neves não venha, porque o Grêmio não tenta trazer o Diego Souza. Ele, Luan e Everton no ataque seria lindo de ver. O que vocês acham? Ótima segunda a todos, diz a Lise. É difícil, né, Cassiano? vou citar um jogador que foi do Botafogo para o Cruzeiro e aí exploraram mal a posição dele. E todos nós aqui, volante. Quem joga pela direita já não é volante. Ele saiu do Botafogo, o Botafogo ele fechava o flanco como o Ramiro. O Ramiro. Ele cresceu assim no Botafogo, Maurício. Aí ele foi para o Cruzeiro, ele foi para o centro do campo, não conseguiu render. Então tem que ter muito cuidado nas contratações. Tem que contratar aquilo que o clube quer. O que quer, qual é a função que quer. Ele tem que fechar pela direita. Bom, então é isso. O volante é quem joga no meio para mim. Tem o primeiro volante, o segundo volante. Então, como trazer o Lindoso. O Lindoso jamais vai fazer aquilo de fechar o flanco ali. Ele é do centro do campo. E esse jogador que foi para o Cruzeiro não conseguiu vingar no Cruzeiro, o Bruno. O Bruno. Que jogava pelo flanco, fechando o flanco do Botafogo. Foi muito bem, foi valorizado. Aí o Cruzeiro foi e colocou, ele centralizou. Bruno Silva, ele, né? Ele não conseguiu render. Mas sabe que eu vi algumas partidas que o Mano tentou jogar, botou ele ali de volta pra beirada. Tá no final Flu agora. Poucos jogos, então. No final do ano. Os que eu vi, ele estava no meio. Andou usando ele mais na Não beirada era da direita. o que ele fez o nome no Botafogo pelo flanco, fechando o flanco. Olha aqui, ó, o Zé Quadros e o Guri Onésio, de 91 anos, mandando um abraço a todos assistindo o programa. O Breno, do Banrisul, disse que adora o futebol até o varziano e colocou VAR em letras garrafais. O César de Canoas mandando uma mensagem aqui, dizendo, tem que ser igual no vôlei, no caso do VAR. O treinador, quando achar que foi prejudicado, tem que pedir o VAR. O problema é que o VAR, ele tem o conceito, a concepção dele é impedir que o juiz cometa um erro grave. Não tem como permitir, por exemplo, que a bola que quicou dentro do gol não seja marcado gol porque o técnico já queimou o seu pedido de solicitação do VAR. Por isso que não encaixa e tem um outro lado, Tu viu a minha lógica? Impedir que o juiz cometa um erro grave. Se existe uma câmera lá que está mostrando que tem um erro, essa câmera tem que estar dentro do VAR. O conceito do VAR, eu estava ouvindo uma entrevista do Gaciba nesse final de ano, essas reprises, enfim, que tem em todos os canais. Estava ouvindo no Sport TV uma reprise de uma entrevista do Gaciba, falando que o árbitro do VAR, ele não se pergunta se foi falta ou não foi falta. Eles perguntam, o árbitro está cometendo um erro não marcando essa falta? É um erro claro ou é uma falta interpretativa? Não é o caso do lance do Grêmio, porque o lance do Grêmio é claro, a bola bate na mão do jogador. Apesar de que alguns dizem que até agora nem com a lupa conseguiram ver, mas enfim. Bate, é claro, né? Bate. O que a gente pede... Daqui a pouco teve intenção, não teve intenção, tudo isso tem que passar pelo VAR. Não, a do Bressan teve intenção. Ele esticou o que o braço. Grêmio pede também, o presidente já falou várias vezes e não conseguiu receber o retorno, é a conversa audição, do né? VAR. Essa CBF tentou pedir também na Copa do Mundo e não levou, né? Naquele lance com a Suíça. Bem feito para a CBF, para ajudar os clubes brasileiros, não ajuda mesmo, né? Depois do intervalo comercial, tem mais algumas perguntas aqui, em especial uma. D'Alessandro será reserva na Libertadores? Bisol e o Cassiá vão responder. Já voltamos. De volta com o Cadeira Cativa, deixando um recado da CIA, distribuidora de material hidráulico, que tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers.
Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone é o 3375-3800. Ferrari, veio de novo. A dica para você hoje à noite. Sai daqui do programa, o pessoal que está em casa, passa ali em frente ao Colégio Rosário e pega um cachorro-quente do R. Tem a caixinha azul, tem a caixinha vermelha, sempre conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Das 11 da manhã à meia-noite, sem franquias ou filiais, cachorro-quente do R, o tradicional de Porto Alegre, é na Praça São Sebastião, esquina com a Independência, em frente ao Colégio Rosário. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa e a Central de Imóveis, que é a mais procurada por quem passa na URGS. Faça com mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381-385. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133 ou confira grandes ofertas em fac.com.br. Tem essa pergunta referente ao D'Alessandro. Vocês acham que ele será titular na Libertadores? A minha tese é de que em 4 jogos ele vai ser titular com certeza. Os outros 2 eu já não sei. Mas por que ele tem que ser titular? E por que ele não tem que ser titular? Essa é uma discussão que não se pode começar o ano por aí. O Internacional não é por aí. Nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul nós vamos jogar na grama ali, no mínimo 40 graus, o Ferrari. No mínimo 40 graus. Pergunta do Paulo Ramírez, do Sarandi. Então, o Paulo Ramírez, com calma. O D'Alessandro é muito importante para o time, mas ele não precisa jogar 90 minutos, ele não precisa sair jogando, ele precisa jogar. Cada jogo uma circunstância. Se tiver 40 graus, é lógico que ele não vai aguentar. E não é só ele, gente. Vamos parar com isso aí de que só o D'Alessandro cansa. Tem muito jogador jovem que não joga em 40 graus. Não joga porque não sabe se poupar, não sabe ocupar o espaço, não sabe aquele momento certo de jogar. Então, eu vejo que essa é uma discussão irrelevante, que só prejudica o Internacional, se vai jogar ou não vai jogar. Se tiver bem, vai jogar. Já foi a prova ano passado. Eu não vejo, eu acho que o D'Alessandro é mais solução do que problema. Eu não tenho dúvida disso, que ele é mais solução do que problema, apesar de não estar, talvez, com a melhor condição física que teve há tempos atrás, mas é um jogador essencial, seja pela liderança que exerce dentro do clube, seja pela experiência que tem nos campeonatos que a gente vai jogar. E a gente ainda não sabe como o time vai se comportar com essas contratações novas, mas eu não tenho dúvida que o D'Alessandro é essencial, principalmente para esses jogos mata-mata aí, que ele conhece bem e exerce uma liderança no clube e nos jogadores. Então, não tenho dúvida de que ele, independentemente da nomenclatura, se será titular ou não, ele vai ser essencial em jogos decisivos. O Wagner de Canoas, ele pergunta se o Grêmio... Ele mandou 2 mensagens. Primeiro, ele pergunta se o Grêmio vai contratar algum camisa 10. Diz que o Júnior Barranquilla tem um meia de 23 anos que é muito bom e que poderia ser interessante. Foi vendido, né? E aí ele complementa, se o Ferrari fosse presidente do Grêmio, quem ele contrataria para ser o 10? O presidente do Grêmio é o presidente Romildo, tá bem assim. Não vamos inventar moda. Não tem moda, não. Acho que o Grêmio tem camisa 10, cara. O Grêmio, hoje em dia se joga com 4-2-3-1. Então o meia de centro, teoricamente, é o camisa 10, que é o Luan. O reserva do Luan é o Jean-Pierre. Se o Grêmio vai trazer alguém mais, aí a gente tem que esperar um pouco. Mas acho que o Grêmio tem o 10. O 10 é o Luan. A não ser como é que o torcedor enxerga o jogo. O pessoal tem na visão de que o 10 tem que ser uma perna esquerda, maravilhosa. Número 10 nas costas e com a perna esquerda. Já não tem mais isso. Eu acho que o Grêmio precisava contratar ou o Thiago Neves ou o Viseu. Por quê? Se contrata o Thiago Neves, joga o Luan pra frente, faz a dobradinha como fez com o Douglas. Se contrata o Viseu, deixa o Luan atrás e bota o Viseu como titular. O Grêmio pode também contratar o Viseu e contratar mais uma opção para a função do Luan. Daqui a pouco a contratação para ser o camisa 9 pode ser o André, né? Porque o Jean-Pierre ainda é um jovem. O Jean-Pierre ainda tem todo o ano ainda para ficar mais firme, para o outro ano ainda. Tem que ter calma com o Jean-Pierre. Então, talvez tenha mais um jogador ali para ser contratado, mas não tem pressa. Acho que o 10 é o Luan. O Fernando Franco, de Viamão. Boa noite, Maurício Bancado. O Renato reclamou que não ia fazer o curso da CBF porque estava de férias. Mas por que ele não usou as férias para fazer a cirurgia? O que vocês acham?
Fernando, o próprio departamento médico do Grêmio divulgou a cirurgia seria no final do ano, só que o Renato estava gripado. E aí não tinha condições clínicas de realizar a cirurgia. O Renato operou quando? Sábado, certo? Operou sábado. Em 10 dias O torcedor retorna aos fica trabalhos. tranquilo, o Renato amanhã está no CT, trabalhando já. Ele já teve alta do hospital, os médicos falaram em pelo menos uma semana de resguardo, descansando. Não pode um pouco fazer mais. exercício. Vou ajudar aqui o Ferrari. Primeiro que nos primeiros dias o treinador praticamente não atua. Parte física, exames, todos aqueles exames laboratoriais, as condições físicas e tal. Passa mais de semana ali fazendo todos os contatos, treinamento mais específico do treinador físico, enfim. Então o treinador entra depois, na hora que for por questão tática. Então, Tá resolvido. Mas para descontrair aqui, o Renato está com as credenciais para jogar? O Renato sempre teve Não as vão credenciais. barrar ele? Não, para treinar. Para treinar. Ah, mas agora em fevereiro ele vai fazer o curso lá. Vou fazer um licença A. intensivo. Não se preocupe, cara, vai dar tudo certo. Na verdade, vai fazer o curso do Carnaval no Rio de Janeiro. na Vai dar verdade, tudo certo, fica o tranquilo. Renato faria um intensivo em dezembro. Se ele fizesse o curso em dezembro, era o curso em dezembro, algumas atividades extra e estava tudo certo, com a licença Pro. Como ele não fez em dezembro, ele vai ter que fazer a licença A, que são 2 módulos, e depois a Pro com mais 2. Ferrari, encerra o programa aí para nós. Não, só agradeço o convite, muito obrigado. Bisol, Agradeço o convite, uma boa noite a todos. Cassiá, Um abraço a todos aí. Boas férias para quem está na praia e nós estamos aqui. vai conseguir manda um tomar abraço pro REC, hein? vai conseguir tomar... Não vai tomar muita água aí, Vai conseguir tomar um dinheiro do Ferrari lá na Zezé pro São Borja? Olha, o único time da fronteira que está no acesso, vou ter que conversar com o Ferrari. Já dizia, não tá morto quem peleia, né? Obrigado, Ferrari, Bisol, Cassiá. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais. Ao vivo também no Facebook. Boa noite.